Olá, Daniel capítulo 12, verso 1, nos dito: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Devemos entender e ter a nossa consciência bastante ampla, para todos os aspectos que estão ocorrendo no mundo. Então devemos entender, irmãos, que nós estamos já no começo do tempo de angústia. E nesses momentos finais é-nos apresentado dois tipos de angústia. O primeiro é o tempo de angústia prévio, que é esse que estamos vivendo, que é um pouco antes do fechamento da porta da graça. E o outro período, então, conhecido então, o que Daniel aqui relatou, que o tempo de angústia a qual nunca houve. E esse tempo de angústia a qual nunca houve é justamente após o fechamento então da porta da graça. Estamos nesse começo desse tempo de angústia prévio. E diante de nós estão as preocupações, as quais nós nem sequer sonhamos. Bem logo, vivenciaremos então, irmãos, a crise dos séculos. Em rápidas sucessões, os juízos de Deus, eles vão se seguir um após o outro. Fogo, inundações, terremotos, guerras, tsunamis, grandes aumentos, de terremotos. E todos esses eventos nós estamos acompanhando desde o início de nossas gerações e de gerações também passadas. Só que as gerações que nós estamos vivendo, que é a última geração, a última igreja que nós estamos vivenciando, estes aumentos desses fenômenos, eles têm ganhado um grande aumento de proporção. Está cada vez muito mais alto essas quantidades de aumentos que estão ocorrendo no planeta Terra. O interessante é que esses homens do conhecer, esses homens que se dizem ser conhecedores de toda a verdade que ocorre no mundo, conhecido como os cientistas, eles não têm respostas para o que está acontecendo nesses eventos, porque são eventos catastróficos, onde estão ceifando aí milhares de vidas, e são eventos totalmente diferentes no planeta Terra. E o interessante é a sequência que está ocorrendo esses fenômenos. Então, esses homens, eles não têm explicação para a sociedade do que está acontecendo. Mas Deus, ele tem a resposta. Deus, ele tem nos advertido, olha, muito antes das nossas gerações, Deus, ele tem advertido o seu povo do que aconteceria nesses últimos tempos. E hoje, a nossa geração, ela é uma geração que está presenciando, então, os fatos relacionados nas Escrituras, que esses momentos chegariam. E este momento já chegou. Deus, ele sempre tem advertido as pessoas com respeito aos juízos que viriam. Aqueles, porém, que tiverem fé na mensagem enviada por ele para esses últimos dias, aqueles que agirem segundo a fé, obedecendo e vivendo em obediência aos mandamentos do Senhor, esses eles vão escapar dos juízos que irão cair sobre todos aqueles que foram desobedientes e incrédulos. A Noé veio a palavra: entra na arca, tu e toda a tua família, porque você é o único justo que eu encontrei nessa geração. Assim também Deus usou de misericórdia para com a família de Ló e também para aqueles cidadãos que viviam, na cidade de Sodoma. Então Deus enviou os seus santos anjos para advertir Ló e a sua família, para que eles viessem fugir daquela cidade, porque aquela cidade seria destruída por fogo e enxofre. Por mais que Ló se esforçasse ali naquele momento para advertir alguns ali que aquela cidade fosse destruída, muitos ali recusaram a advertência que os santos anjos do Senhor deu a Ló, e Ló deu uma eminência dessa mensagem para alguns ali que estavam ao seu lado. E o interessante é que, por mais que os anjos do Senhor dessem essa mensagem de advertência para a família de Ló, a Bíblia nos fala e nos deixa bastante claro que Ló, ele se demorava por demais para sair da cidade. Por mais que os santos anjos do Senhor
tivesse advertido ele que a cidade seria destruída ali naquele momento por fogo e enxofre, Ló se demorava por demais. Foi preciso que os anjos ali pegassem ele, ali, olha, embora, te apressa, vai-te embora, e não olha para trás que a cidade vai ser destruída. Os anjos tiveram que apressar, né, Ló e a sua família para sair, porque Ló, eu acho que ele não queria sair dali. Talvez ali pelos momentos, né, pelos sonhos, né, pelos planos que ele colocou naquela cidade e sobre a sua família. E hoje, interessante de tudo isso, que muitos de nós se encontramos na mesma situação de Ló. Estamos se demorando demais para entender que esses eventos eles vão ser muito mais catastróficos nesses últimos dias. Estamos se demorando demais para tomarmos decisões, né, que venham acarretar a nossa vida espiritual para um crescimento e para um fortalecimento ainda muito maior, porque nós vamos precisar nesses últimos dias dessa fé. E se essa fé não for hoje alimentada, nós vamos deixar, né, infelizmente, ficar de fora. Então Ló, ele foi justamente apressado ali pelos santos anjos. E ele pôde comprovar, né, pelos sonhos ali, da destruição da cidade, porque ele não olhou, mas a sua mulher olhou, e a Bíblia nos relata ali o que aconteceu com a mulher de Ló. Então, da mesma maneira, da mesma forma também, os discípulos de Cristo ali, naquela ocasião, lá em Jerusalém, eles tiveram aviso também da destruição daquela cidade de Jerusalém. Aqueles que estavam alerta quanto ao sinal da ruína iminente, o que foi que eles fizeram? Eles fugiram da cidade e eles escaparam então da destruição que ocorreu. E a história nos conta ali que milhões ali dentro da cidade de Jerusalém morreram, foram assassinados. Então, da mesma forma, estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição que logo virá sobre o mundo. E esses assuntos não é falado hoje em grande proporção dentro da igreja. Esses assuntos que trariam despertamento espiritual, esses assuntos não é trazido, é bem poucos. Porque muitos, infelizmente, muitos pastores e líderes, né, eles repreendem a liderança para não permitir que homens e mulheres usados por Deus venham trazer essas mensagens de advertência para advertir o povo em prol de uma preparação espiritual. Devemos entender, irmãos, que nesses últimos dias, a guerra ela vai predominar nessas últimas cenas da história terrestre. E com tudo isso, vai haver então um grande aumento de epidemias, de pragas e de fome. Devemos entender que as águas dos oceanos elas vão ultrapassar os seus limites. E com esses eventos ocorrendo nesses momentos, o que vai acontecer? Propriedades e vidas serão destruídas, irmãos, pelo fogo, pelas inundações. E nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Todos esses eventos catastróficos, irmãos, eles serão muito mais frequentes e serão muito mais desastrosos, pegando muitas pessoas despreparadas. E com tudo isso, infelizmente, milhares e milhares de vidas então serão ceifadas por causa do seu descuido de preparação. E com tudo isso, irmão, que foi comentado, Deus ele tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Essas calamidades, irmão, que estamos presenciando nesses últimos dias, sobre essa última geração, Deus tem um propósito com tudo isso acontecendo. Deus quer chamar a minha e a tua atenção, irmãos, por meio dessas atuações incomuns sobre a natureza. Deus está tentando buscar despertar a sua igreja, o seu povo, por meio desses desastres naturais, para que possamos então sentir o perigo a qual estamos vivendo. Em todas as épocas, tem sido o plano deliberado do inimigo se colocar contra a verdade de Deus e assim perseguir o povo de Deus, irmãos. Então devemos ter em nossa mente que se aproxima da humanidade e da igreja uma grande perseguição a qual nunca houve. A mesma perseguição que ocorreu no período da supremacia papal irá ocorrer novamente. E esses passos eles já estavam acontecendo em pequenas sucessões, mas esses pequenos passos já estão se alarmando em grandes passos. Satanás, irmãos, ele desceu com grande ira. Satanás e a terça parte dos anjos sabe
que eles têm pouco tempo aqui na terra e que as suas vidas serão ceifadas. Eles sabem disso. Então, eles estão se apressando e se preparando para esta última grande batalha. Satanás, irmãos, nesses momentos, ele está utilizando tanto os governos como também as instituições religiosas e outros meios para colocar, então, a imposição do domingo, o ponto culminante da grande controvérsia. Todos esses eventos que estão ocorrendo, Satanás ele está por detrás. Mas o propósito principal de Satanás, ao utilizar tanto os governos, irmãos, como as instituições religiosas e outros meios, é justamente para colocar a imposição do domingo um ponto culminante nessa grande controvérsia nesses últimos dias. E a grande prova para o povo de Deus, irmãos, ela vai começar quando a legislação dominical se fizer nacional ou federal lá nos Estados Unidos. E em seguida, essa mesma lei estará em vigência em todo o mundo. E esses preparativos, irmãos, já está sendo elaborado diante dos nossos olhos. Esses preparativos para a colocação da imposição do domingo já está sendo elaborado, irmão, diante dos nossos olhos. Já estamos entrando na grande perseguição, irmãos. Abra, quer ver? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Olha só o que nos diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Todos acharam, hein? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Olha o que diz a palavra do Senhor, irmão, referente à perseguição que já está diante da igreja nesses últimos dias sobre esta última geração. Olha o que é nos dito em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. É nos dito assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Entenderam? Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, irmãos, serão perseguidos. Por quê? Porque todos os patriarcas que pregaram a verdade em seu determinado tempo, em sua determinada geração e sobre o povo, foram perseguidos, foram maltratados, foram levados a prisões, foram levados a escárnios, foram levados a ter as suas vidas ceifadas. Assim também os apóstolos passaram por essas mesmas situações. Assim também os discípulos passaram por essas mesmas situações. Em alguns países temos noticiários que também os cristãos estão passando por essas mesmas situações. E chegará o momento que o planeta Terra vai passar, todos os cristãos vão ter que passar por isso, porque até o próprio Senhor Jesus Cristo passou por esses momentos, a qual a humanidade representa o seu verdadeiro caráter violento dentro de si. Mas com tudo isso, irmão, a perseguição que está adiante de nós, ela não deve ser temida. Não devemos ter medo da perseguição, porque Cristo, ele anuncia uma bênção, irmão, sobre aqueles que vão ser perseguidos nestes últimos dias. Cristo representa uma bênção? Sim. Olha o que diz lá na palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 5, verso 10 ao verso 12. Abra aí a sua Bíblia para você ter uma ideia aí. Na minha diz assim, verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Viu, irmãos? Olha o verso 10. Olha o que nos diz, as bem-aventuranças. Bem-aventurados são os perseguidos por causa do meu nome, né? Por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha o verso 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vejam o que há perante nós. A grande incerteza de lutas, essas grandes certezas, irmãos, ela é contínua. E ela vai continuar até que Jesus volte. E essas grandes lutas, irmãos, ela tem a ver com risco de prisão, perda de propriedades e perda também da própria vida. Mas tudo isso em prol
para defender, irmãos, a lei de Deus, que logo, logo, diante de nossos olhos, ela vai ser anulada pelas leis dos homens.